queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fluirmente Cast, e aqui nós juntos respiramos fundo e encontramos clareza. Hoje eu quero te propor um pequeno experimento já nesse início deste nosso episódio. E onde quer que você esteja, apenas por um instante olhe para sua mão direita. Ela está relaxada, por acaso aberta, ou está sutilmente fechada segurando alguma coisa? Talvez o seu celular, uma caneta, ou apenas segurando a si mesma, não sei. Apenas observe a sua mão. E eu queria falar para vocês que por muito tempo na minha vida eu andei de punhos cerrados, sem perceber. Cerrados de preocupações, de planos, de memórias que eu não queria que fugissem. Eu acreditava que segurar com força era a única forma de não perder as coisas que eu amava. E no processo eu esmaguei a beleza de cada uma delas. E eu percebi que essa maneira, quer dizer, segurando tudo, querendo ter controle de tudo, não era a melhor maneira de eu seguir a minha vida, exatamente porque eu acabava com a leveza e com a beleza de todos os momentos da minha vida. E depois de muito tempo, estudando, compreendendo, experimentando, eu entendi que deixar ir era muito melhor do que controlar. E eu vou te convidar hoje a nós abrirmos a sua mão, a minha mão, a nossa mão, juntos. Nós vamos mergulhar fundo no verdadeiro significado do deixar ir. E eu te garanto, não é nada do que você pensa. Esta é uma jornada da mão fechada para a mão aberta, da prisão para a verdadeira liberdade. Vamos lá. De uma forma ou de outra, a nossa cultura nos ensinou uma equação muito simples. Ter é igual a ser feliz. Quanto mais nós temos, sejam coisas, status, experiências, o resultado da equação devia ser que nós somos mais felizes. Então, quando nós ouvimos a palavra desapego, nosso sistema entra em uma espécie de curto-circuito. A mente logo imagina uma vida de renúncia, de perda e de vazio. Mas essa é a primeira grande ilusão que a gente precisa quebrar. E eu não vou mentir para vocês. De alguma forma, eu tinha esse mesmo pensamento. Eu sempre achava que desapego era uma vida sem nada, sem alegria, sem conquistar ou possuir qualquer coisa. E essa é a primeira grande ilusão que a gente precisa quebrar hoje. Eu me lembro de certa vez, olhando um post no Instagram, que eu vi, era uma imagem, né? Nessa imagem estava escrito assim em inglês: Nothing is under control. You're not under control. Ou seja, nada está no controle, você não está no controle. E naquela época eu imaginei da seguinte forma, que isso era impossível. Como não estar no controle da minha vida? Como assim eu não estou no controle da minha vida? E até me revoltei de certa forma com essa imagem, com essa frase. E de uma forma ou de outra foi preciso muito saculejo da vida para que eu entendesse e compreendesse que no fundo eu não estou no controle de nada. Que no fundo nenhum de nós está no controle de nada. E isso é muito bom. E nós vamos falar um pouquinho mais de controle ainda hoje, mas voltando para a nossa questão do desapego, o verdadeiro ensinamento sobre deixar ir nunca foi sobre as coisas, nunca foi sobre o carro na garagem, a foto na parede, o diploma na parede ou a pessoa que está ao seu lado nesse momento. Sempre foi sobre a nossa relação com essas coisas. A questão não está no que você segura, mas na força com que você aperta. A metáfora central da nossa jornada de hoje é essa, a mão fechada versus a mão aberta. Imagine que um pássaro raro e lindo pouse na sua mão, por exemplo. Sua beleza é hipnotizante. A mão aberta permite que ele fique, cante, e talvez até que ele se sinta seguro para fazer um ninho ali próximo a você. Você o aprecia, o experiencia, mas no instante que o medo de perdê-lo surge, a mão se fecha. O instinto de posse, o desejo de controle,
transforma o que era um santuário em uma prisão. O canto cessa, a beleza se perde, o pássaro é o mesmo, mas a sua intenção mudou tudo. Isso é apego. Eu peço que você preste atenção. Isso não é amor. Isso não é amor que você sente, mas é o medo da perda que se disfarça de amor. É a nossa tentativa de dizer ao universo: congele este momento, por favor. Não mude. Seja meu para sempre. Mas a vida não congela. A vida é fluxo, é dança, é impermanência. E assim como a água, nós precisamos ser maleáveis, nós precisamos ser flexíveis, nós precisamos nos adaptar. Entenda uma coisa: quanto mais você quer, quanto mais você segura, quanto mais forte, mais apertado você segura, quanto mais apego você tem, a mensagem que você envia para o universo não é uma mensagem de abundância, é uma mensagem de escassez. É você dizendo ao universo que você não acredita que pode ter mais, que aquilo pode durar, que aquilo pode ser como exatamente é, mas que você tem medo de perder aquele momento, aquelas coisas, aquela pessoa. E sempre depois que a gente leva essa sacolejada inicial, eu gosto sempre de fazer uma pausa reflexiva nesse ponto do nosso episódio. Para quê? Para que a gente possa absorver o que foi dito até aqui de uma maneira um pouco mais prática, de uma maneira um pouco mais tranquila, com calma. Então, nesse momento, eu vou pedir para você que pare um pouquinho e respire fundo. E agora traga à sua mente algo ou alguém que você ama profundamente, que você quer ter com você para sempre. Sinta a gratidão, o calor no seu peito e agora, com honestidade, sem julgamento nenhum, observe. Existe alguma tensão junto desse amor? Um pequeno nó de medo, por acaso? Um desejo que isso nunca mude, nunca acabe? De que você não perca isso jamais? Peço que você apenas observe. E observe que é nesse espaço minúsculo entre o amor puro e o medo da perda que o apego se esconde. Reflita sobre isso. Existe uma história que conta que um fotógrafo disseram a ele que existia no alto de uma montanha uma paisagem muito bonita, belíssima. E esse fotógrafo ele resolveu escalar essa montanha para ver e fotografar essa imagem belíssima. E assim ele fez. E quando ele chegou lá no alto da montanha, ele viu a paisagem mais linda da vida dele. E em vez de respirar e absorver aquele momento, ele entrou em pânico para pegar a câmera e capturar aquela beleza que ele estava vendo. Mas nesse processo de pegar a sua câmera, colocar a lente, armar o tripé e etc. tal, uma névoa muito espessa desceu e cobriu tudo, fazendo com que aquela imagem linda não existisse mais. E de uma forma ou de outra ele perdeu o real para tentar segurar o registro. E a gente precisa entender que essa tentativa de segurar, ela nos cega. Ela faz com que a gente perca as melhores coisas da nossa vida. Que a gente realmente aproveite a nossa vida. E nós fazemos isso o tempo todo. Por exemplo, em vez de ouvir os nossos filhos, nós estamos tentando registrar o momento perfeito. Em vez de viver a viagem, nós estamos montando um álbum de fotos. Em vez de prestar atenção numa música em um show, a gente está tentando fazer um registro com um celular. A prática de deixar ir, ela é, na verdade, um convite para relaxar os seus dedos, para entender que a mão aberta pode receber o universo inteiro, enquanto a mão fechada só consegue segurar a si mesma. Não se trata de não ter, trata-se de não ser possuído. A sua paz não pode ser uma prisioneira daquilo que, por sua natureza, é passageiro, é impermanente. A verdadeira liberdade é deixar a vida fluir através de você, sem grades,
sem prisões. E para que a gente compreenda isso, eu vou te convidar para nossa prática guiada do episódio de hoje. Então, se você não estiver pronto ainda para a nossa prática, aperta o pause aí, para um pouquinho, para que você possa se acomodar. Se você estiver fazendo alguma coisa que impossibilite você, por exemplo, se você estiver dirigindo, e isso impossibilita você de fazer a prática guiada, apenas escute e depois, mais tarde, você volta nesse ponto aqui do nosso episódio e você faz a prática da maneira que você melhor achar no momento que for mais conveniente para você, tá certo? Então vamos lá. Vou pedir para que você encontre uma posição confortável, feche seus olhos, se isso fizer sentido para você, e traga toda a sua atenção para a sua mão direita. E apenas sinta. E agora, imagine que na palma da sua mão está algo ao qual você tem se apegado bastante. Uma preocupação, uma pessoa, uma memória. Sinta o peso disso na sua mão. E lentamente comece a fechar os dedos, formando um punho firme ao redor desse apego. Sinta a tensão nos dedos, no pulso, no braço. Observe como o ato de segurar, de controlar, contrai o seu corpo e a sua energia. Permaneça com essa sensação por mais alguns instantes. Reconheça-a. E agora, com a mesma lentidão que você fechou a sua mão, eu vou pedir para que você comece a abrir a sua mão, mas não toda ela de uma vez, dedo por dedo. Sinta a libertação da tensão a cada milímetro, a cada dedo que for aberto. Enquanto a sua mão se abre completamente, visualize que você não está jogando o conteúdo fora, você está libertando a sua necessidade de controle sobre ele. Na verdade, você está o deixando ser livre e, ao fazer isso, você se torna livre também. Sinta o ar tocando a palma da sua mão agora, que está totalmente aberta, leve, receptiva. Repita silenciosamente esse mantra. Com a mão aberta, eu confio. Com a mão aberta, eu recebo. Com a mão aberta, eu sou livre. E fique com sua sensação de leveza por mais alguns instantes. E quando você estiver pronto, sem pressa, vou pedir para que você respire fundo e comece a abrir os seus olhos, voltando para esse momento de consciência aonde você está agora. Mas tome seu tempo, sem pressa. E assim, gente, a gente vai partindo para o fim do nosso episódio de hoje, onde nós redescobrimos que o ato de deixar ir não é um ato de perda, mas um ato mais corajoso de amor e confiança que existe. É parar de lutar contra a natureza da vida e começar a dançar com essa natureza. Viver de mão aberta não é um convite ao vazio, como a gente pensa, mas um convite à plenitude, à abundância. Como nós já exploramos nos nossos episódios sobre a presença, o apego só existe no medo do futuro e na saudade do passado. Não se esqueçam disso. A mão aberta só existe em um momento, o único real momento que existe, que é no agora. E para essa semana, que tal você se perguntar em que área da sua vida você pode relaxar um pouco mais os seus dedos, abrir mais a sua mão, se desapegar um pouco mais e deixar ir essas tensões, esses apegos, hein?
Vou deixar essa missão aqui para você, para essa semana, para que você reflita. E caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha algum comentário que você queira fazer sobre o conteúdo do nosso episódio de hoje, eu estou aberto aqui para escutar você também. Tá certo? Uma ótima semana, paz e bem.